acompanhamento pré-natal é um conjunto de ações de saúde voltada à mulher durante a gestação, com o objetivo de garantir o bem-estar da mãe e do bebê. De acordo com o Ministério da Saúde, o acompanhamento pré-natal é essencial para a prevenção e detecção de problemas que possam afetar o desenvolvimento fetal e a saúde da mãe. Além desse suporte clínico, o pré-natal também orienta a gestante sobre hábitos saudáveis, nutrição e cuidados emocionais, o que torna o processo gestacional muito mais tranquilo e também seguro. Historicamente, o atendimento à gestante era mais concentrado em aspectos biológicos e técnicos, e era mais focado no parto e na sobrevivência do bebê. Então, a mulher ela era muitas vezes vista só como um objeto de intervenção médica e era deixada de lado, ela não tinha espaço para opinar, não tinha espaço para expressar seus sentimentos, ela não podia nem tomar decisões sobre a própria saúde. Nos anos 2000, o Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento foi proposto pelo Ministério da Saúde e gerou uma mudança significativa na forma de ver a gestação. Esse novo modelo passou a priorizar o respeito, o acolhimento e o vínculo entre a gestante e a equipe de saúde, reconhecendo a mulher como protagonista da sua experiência gestacional. A humanização do pré-natal significa ampliar os cuidados com a gestante, integrando dimensões físicas, emocionais e psíquicas. Segundo Zampieri, o atendimento humanizado se caracteriza por empatia, acolhimento e escuta ativa, valorizando o diálogo e o respeito às necessidades da gestante. Essa abordagem favorece um ambiente mais seguro, reduz o medo e a ansiedade e fortalece a confiança entre a gestante e a equipe de saúde. Diversos estudos apontam que o atendimento humanizado tem impactos diretos no desenvolvimento fetal. A ansiedade, o estresse materno e a falta de um acolhimento emocional estão associados a alterações hormonais que interferem no crescimento e no bem-estar do bebê. Quando uma gestante se sente amparada e ouvida, ocorre uma melhoração na circulação sanguínea, no equilíbrio hormonal e na formação de um vínculo afetivo com o bebê. Então, o ambiente emocional saudável da mãe influencia positivamente no desenvolvimento neural e comportamental do bebê. Isso demonstra que um cuidado emocional é também uma forma de cuidado físico. O vínculo mãe-bebê começa ainda durante a gestação. Gestos simples, tipo acariciar a barriga, conversar com o bebê ou sentir seus movimentos, ajudam a fortalecer esse laço. Segundo Almeida Lima, quanto mais acolhida e apoiada a gestante se sente durante o pré-natal, maior tende a ser o seu envolvimento afetivo com o bebê. E esse vínculo inicial é fundamental para o desenvolvimento emocional da criança e para a construção de uma maternidade mais confiante e segura. Um outro aspecto importante da humanização é a integração das práticas de saúde. O cuidado pré-natal não deve envolver apenas o acompanhamento médico, mas também o suporte de outros profissionais, como enfermeiro, psicólogo ou nutricionista. O Manual da Atenção Qualificada e Humanizada do Pré-Natal e Puerpério reforça que a atuação de equipes multiprofissionais é essencial para oferecer um cuidado físico, emocional e psíquico à mulher. Essa integração contribui para a redução de complicações gestacionais, melhora a adesão ao tratamento e promove uma experiência mais positiva durante a gravidez. Sendo assim, a assistência pré-natal humanizada vai além de um acompanhamento clínico. Ela representa um modelo de cuidado integral que reconhece a gestante como um ser humano em transformação, tendo o corpo, a mente e as emoções interligados. Essa abordagem fortalece o vínculo mãe-bebê, promove o desenvolvimento fetal saudável e também contribui para uma gestação mais segura e harmoniosa. Humanizar o pré-natal é cuidar da saúde da mãe e também do futuro do bebê, promovendo o bem-estar desde o início da vida. O que acontece no corpo da mulher durante a gestação? No primeiro trimestre, os primeiros sinais começam a aparecer, como atraso menstrual, o cansaço, as náuseas e a sensibilidade nos seios. O corpo começa a mudar, se preparando para gerar uma nova vida, mas também é um momento muito delicado, pois o risco de aborto espontâneo é muito maior. Por isso, é sempre essencial manter uma alimentação saudável, realizar atividades leves e cuidar bem de si mesma. No segundo trimestre, a barriga começa a se tornar mais tranquila e a gravidez mais visível. A barriga começa a crescer, o bebê começa a se movimentar e nesse período já é possível descobrir o sexo do bebê. Alguns desconfortos, como a azia, a constipação e o inchaço pode começar a aparecer também, mas é uma fase de bem-estar. No terceiro trimestre, o corpo já começa a se preparar para o grande momento, que é o parto. A barriga está grande, os desconfortos físicos só aumentam e o bebê pode nascer a qualquer momento.
As contrações de treinamento, também conhecidas como as Braxton Hicks, surgem simulando o trabalho de parto. Fatores que podem influenciar o desenvolvimento fetal. O desenvolvimento fetal é um processo fascinante e muito complexo, resultado da interação de diversos fatores, como os genéticos, ambientais, nutricionais e psicológicos. Cada um deles exerce um papel essencial na formação e na saúde do bebê. Dos fatores genéticos, a genética é o ponto de partida de tudo. O DNA herdado dos pais carrega informações únicas que determinam características como a cor dos olhos, o tipo de cabelo e até o funcionamento das células. Mas quando há alterações genéticas, é sempre importante realizar exames como a amniocentese ou os testes de DNA. Esses diagnósticos auxiliam no planejamento de cuidados e na prevenção de complicações. Nos fatores ambientais, o ambiente também exerce grande influência no desenvolvimento fetal. A qualidade do ar e da água, a exposição a substâncias químicas ou poluentes, tudo isso pode afetar o bebê ainda dentro do útero. Por isso é sempre essencial que a gestante sempre esteja em um ambiente saudável e livre de riscos. Fatores nutricionais. A nutrição é outro pilar fundamental. Durante a gestação, o corpo da mãe precisa de uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais. Esses nutrientes garantem que o bebê cresça com saúde e se desenvolva de forma adequada. Nos fatores psicológicos, não é só o corpo que influencia no desenvolvimento do bebê. As emoções também têm um grande impacto. A ansiedade, o estresse, a depressão podem interferir na gestação e até no nascimento. Por isso, cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. O bem-estar da mãe reflete diretamente no bem-estar do bebê. A construção do vínculo mãe-bebê desde a gestação. O vínculo entre a mãe e o bebê é uma ligação emocional muito profunda, que começa a se formar ainda na gestação e se fortalece após o nascimento. Essa conexão traz benefícios não só para o bebê, mas também para a mãe, que se sente mais confiante em enfrentar os desafios da maternidade com mais serenidade. Durante a gestação, o vínculo entre a mãe e o bebê pode ser fortalecido com gestos simples, como conversar com o bebê, sentir os movimentos, cantar, ler histórias ou até criar pequenos rituais de carinho. São atitudes que ajudam a promover uma conexão emocional e um bem-estar mútuo. De acordo com a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, fundadora do Instituto Mater Online, essas práticas fortalecem a relação entre a mãe e o bebê, contribuindo para uma conexão mais profunda e mais saudável ao longo da gravidez. Durante esse acompanhamento, é um dos momentos mais importantes na gravidez, porque ele previne complicações e oferece uma gestação com mais segurança e tranquilidade. Então, durante o pré-natal, é feito as consultas periódicas, os exames laboratoriais, os exames de imagens, é dado uma orientação sobre alimentação, sobre higiene, sobre o bem-estar emocional. Então, a gente tem o apoio de uma equipe multiprofissional, que contém um médico obstetra, que acompanha a saúde da gestante e do bebê durante a gestação, no parto e após parto. Temos também o enfermeiro, que acompanha as consultas, dá as orientações e o acolhimento. Temos também o psicólogo, que fornece todo o apoio emocional durante essa fase de tantas mudanças, e o nutricionista, que dá toda a orientação na parte da alimentação, fisioterapeuta, assistente social. Então, esse conjunto de profissionais, eles dão um atendimento humanizado. Então, o pré-natal ele é muito importante para a gestante e para o bebê. Então, o pré-natal ele vai muito além da medicina. Ele é um momento de acolhimento, de humanização. Afinal, a gente não está falando de uma vida, e sim de duas vidas, né? Relação entre estresse materno e saúde do bebê. A gravidez é uma fase de muitas transformações físicas e emocionais. Estudos mostram que o estresse da mãe, aquele frio na barriga constante, preocupações ou ansiedade, aumenta hormônios como cortisol e adrenalina. Esses hormônios atravessam a placenta e podem influenciar o desenvolvimento do cérebro do bebê, aumentando o risco de ansiedade, problemas de atenção e até dificuldades do sono na infância. No modelo tradicional de cuidado, a atenção foca em exames e nutrição, mas muitas vezes o lado emocional da mãe é deixado de lado. Já o modelo humanizado valoriza o acolhimento, a escuta e a confiança, reduzindo o estresse materno e beneficiando o bebê. Benefícios do bem-estar físico e emocional da mãe para o feto.
Quando a mãe está tranquila e emocionalmente equilibrada, hormônios como ocitocina e serotonina ajudam o relaxamento uterino e a oxigenação do bebê. Além disso, mães felizes geralmente cuidam melhor da alimentação e seguem o pré-natal corretamente. Na psicologia, o útero é visto como o primeiro ambiente relacional do bebê, ou seja, a gestação não é só biológica, é também emocional. O bebê sente e se conecta com o mundo interno da mãe. Vínculo mãe e bebê. Como a humanização favorece a conexão emocional? O vínculo começa ainda na gravidez. O bebê sente os movimentos, ouve a voz da mãe e percebe suas emoções. No parto humanizado, práticas como respeito à autonomia da mãe, silêncio respeitoso e atenção individualizada ajudam a reduzir a ansiedade e aumentar o afeto. Estímulos precoces que fortalecem a relação. Logo após o nascimento, o contato pele a pele, o olhar, a voz e o cheiro da mãe são fundamentais para a segurança emocional do bebê. Esses estímulos ativam o sistema límbico, responsável pelas emoções, e ajudam a formar uma base de confiança e apego seguro. Por outro lado, em modelos tradicionais que separam mãe e bebê, esse vínculo inicial pode ser prejudicado, gerando insegurança emocional. Concluindo, a gestação e o parto não são apenas processos físicos. O cuidado emocional da mãe, a humanização do parto e os estímulos precoces constroem os alicerces do desenvolvimento saudável do bebê. Investir no bem-estar materno é investir no futuro do seu filho. Atenção para os desafios enfrentados pelas unidades de saúde no Brasil. Entre os aspectos mais recorrentes, destaca-se a precariedade da infraestrutura física, a escassez de recursos materiais e humanos e a consequente sobrecarga dos serviços. Fatores que impactam diretamente na qualidade do atendimento prestado à população. Esses contextos de vulnerabilidade revelam não apenas a fragilidade dos sistemas de saúde, mas também a urgência de rever modelos de cuidados centrados apenas na técnica e na produtividade. Diante destas limitações, torna-se evidente a importância de equipes não apenas multidisciplinares, mas transdisciplinares, grupos capazes de dialogar entre diferentes saberes, compartilhar responsabilidades e construir soluções coletivas em favor de um cuidado mais efetivo e integral. Essa abordagem colaborativa rompe com a lógica fragmentada de atendimento, promovendo uma atuação mais sensível, criativa e humanizada, especialmente no campo da saúde materna. Outro ponto que amplamente discutido nas análises contemporâneas é o impacto dos determinantes sociais da saúde sobre os desfechos gestacionais. Fatores como renda, escolaridade, acesso à informação, moradia e transporte influenciam diretamente o bem-estar das gestantes e a segurança do processo de gestação e parto. Contudo, ao deparar-se com a complexidade dessas variáveis estruturais, é necessário também olhar o microcosmo do cuidado, a relação entre o profissional de saúde e a mulher atendida. O profissional humanizado é aquele que enxerga o outro em sua totalidade, reconhecendo suas dores, seus medos, suas escolhas e sua singularidade. É aquele que transforma o atendimento clínico em espaço de vínculo, onde a confiança é construída não apenas com base no conhecimento técnico, mas também na presença sensível diante da vulnerabilidade do outro. Humanizar o atendimento é, portanto, um compromisso ético e relacional. É uma atitude que vai além da execução de tarefas ou da aplicação de protocolos. É um modo de estar com o outro. Um cuidado que não se limita ao tratamento da doença, mas que se estende à escuta da história, ao acolhimento das emoções, à valorização da subjetividade. Nesse sentido, o verdadeiro potencial do cuidado reside não apenas na intervenção clínica, mas na capacidade de compreender e de se estar presente. Não se trata apenas de tratar, mas de cuidar. Não apenas de intervir, mas de compreender. Não apenas de entender, mas de reconhecer a humanidade no outro. E, a partir dela, construir uma relação que dignifique o processo de cuidar. A gestação é um momento onde o corpo e a mente da mulher, eles se tornam e se entrelaçam de uma forma muito única, né? Não é apenas uma jornada física, é uma jornada mental, é uma jornada psicológica e, por vezes, até social. Então, a mulher, ela se vê imensa em um turbilhão,
um turbilhão de mudanças no corpo dela, na mente, nas pessoas que estão ao seu redor, e parar para compreender a complexidade, os exames clínicos, os efeitos na saúde dela não deve ser a única preocupação. A gente tem que levar isso para além do exame clínico, para além do que o exame de sangue vai mostrar, tem que levar isso para além da saúde física da mulher. Temos que levar isso para a mente dela, para o cuidado, como ela vai se sentir, se ela está tendo algum apoio, e trazer o acolhimento emocional, trazer essa questão do vínculo mãe-bebê como algo fundamental para a gravidez. Nesse sentido, a psiquiatra Morgana Sons, a psiquiatra da infância e da adolescência, trouxe para nós uma reflexão quanto aos processos psíquicos de uma mãe durante a gestação, o cuidado que se tem que ter com isso e os desafios emocionais que ela enfrenta. O elemento que influencia não apenas o bem-estar da mãe, mas também o desenvolvimento do bebê ainda intrauterino. Olá, sou a Morgana, sou psiquiatra da infância e adolescência. Bom, a psiquiatria pode colaborar para a transição desse momento da mãe tão importante que é a gestação. A gestação é um período de mudanças muito significativas na vida da mulher, tanto do ponto de vista emocional, físico, hormonal. Então, várias transformações vão acontecendo ao longo da gestação. A mãe começa a se preparar para receber esse bebê, para acolher dentro da sua casa, vai começando a sentir todo o crescimento da criança, as transformações no seu corpo. Então, esse é um momento que é muito intenso, pode ser muito alegre, que traz muita realização, mas também traz muitas angústias, muitas dúvidas, às vezes questionamentos se a mãe vai conseguir dar conta de cuidar desse novo ser que vem, dependendo de toda a rede de suporte que ela tem na volta, ela pode ficar mais ou menos angustiada. Então, o psiquiatra pode ajudar essa mãe a poder se perceber, entender como é que ela está, quais são as dificuldades, como que ela pode lidar e reconhecer também possíveis transtornos que possam acontecer nessa faixa etária, nesse momento de vida. A gestação é um período que também a mulher fica mais vulnerável a possíveis transtornos mentais. Então, quadros podem se abrir nesse momento que a mulher precisa de ajuda tanto da psicologia quanto da psiquiatria. Bom, os transtornos mais prevalentes, mais comuns na gestação são os transtornos de ansiedade e os quadros depressivos. Então, isso pode ter uma influência muito grande nesse período, tanto para a mãe quanto para o desenvolvimento fetal. Então, os quadros de ansiedade, por exemplo, podem levar a um comprometimento assim, de todo o cuidado dessa mãe. Uma mãe ansiosa começa a achar tudo, por vezes, muito perigoso, se preocupa com toda essa mudança, mas no sentido de achar que as coisas podem dar errado, que não vai conseguir. Então, isso se exacerba porque é um período de desafios, e um transtorno de ansiedade nesse momento pode trazer muito sofrimento. Os quadros depressivos também podem aparecer nesse momento. Então, uma mãe deprimida tende a ser mais lentificada, a se cuidar menos. Então, pode ser uma gestante que não consegue dar toda a atenção ao seu pré-natal, ao preparo para o bebê, não fica atenta às vezes às alterações do seu corpo, que são sinais de alerta, que precisam, que indicam, né, uma busca aí do seu médico, do obstetra. Então, existe um comprometimento da mulher nesse período. E tem uma coisa importante também, que é essas alterações, elas levam a uma alteração hormonal. Então, fisicamente, acontece um aumento do cortisol, né, na mulher, e isso acaba elevando os níveis de estrogênio, reduz a progesterona e aumenta o estrogênio. E o estrogênio é um hormônio que é o hormônio da gestação, ele mantém o bebê, ele evita o trabalho de parto, né? Então, ele fica mais elevado durante a gestação. Quando essa progesterona cai, tem um risco maior do bebê de ter um trabalho de parto prematuro, do bebê nascer antes do tempo. Então, acontecendo isso, é um bebezinho que tem uma vulnerabilidade maior no seu desenvolvimento, fica mais vulnerável a infecções, e aí tem risco aumentado para vários quadros, várias doenças. A formação dessa dupla, né, a mãe e bebê. É importante lembrar que o bebê, ele existe anteriormente mesmo à gestação. A mulher que deseja ter filhos, ela já tem uma ideia prévia, uma idealização de um bebê, como é que ela gostaria que fosse o bebê dela, tanto fisicamente quanto o seu comportamento, e esse bebê já existe no inconsciente da mãe. Quando vem a gestação, isso começa a se exacerbar, a mãe começa a viver isso, a idealizar,
mas também acabam aparecendo outras questões das vivências prévias da mãe, suas experiências sendo filha, suas experiências familiares, como é que ela entende a maternagem. Então, várias ideias, várias vivências começam a permear esse momento da gestação e já começam a trazer uma construção do vínculo. E aqui é um momento assim de grande ambivalência, porque a gestação tanto é um momento de grande alegria, quanto é um momento de grandes desafios, da mãe se preparar para receber um ser que não existe até então, que vai precisar de cuidados, e ela se preparar para isso. Então, e é importante, assim, o primeiro ano de vida, principalmente, assim, os meses iniciais, eles são muito a dupla mamãe e bebê. Muito importante que isso exista. Para o desenvolvimento do bebê, esse é um momento que a criança fica com a mãe. O pai está em volta, pode fornecer um suporte, a família também, mas esse bebê é muito dependente da sua mãe. E todas as emoções que vêm junto com isso, ela vai começando a acomodar a sua ideia sobre ser mãe, sobre a maternagem. Quando o bebê nasce, aí começa a aparecer o bebê real, que é totalmente dependente dela, que precisa completamente da sua doação para os cuidados e que exige muito emocionalmente, porque os bebês têm toda uma demanda, tanto com relação ao padrão de sono, com relação à alimentação, que é um desafio bem grande para a mulher. Muitas vezes, por exemplo, o momento da amamentação pode ser um momento difícil, a amamentação é um momento muito particular da construção desse vínculo, mas algumas mulheres podem ter algumas dificuldades na amamentação. Também tem as questões do padrão de sono do bebê, a mãe acaba não dormindo, então esse bebê real começa a trazer um certo estresse e começa a quebrar essa idealização e vir para o mundo real. Mas ao mesmo tempo, essa relação começa a se estabelecer também de forma mais real. Então existem demandas importantes no cuidado e essa aproximação começa a ter uma relação de trocas. Se estabelece a comunicação com esse bebê, a mãe começa a entender o que o bebê está querendo. Normalmente as mães trazem, por exemplo, o que reconhecem pelo choro, o que o bebê quer. Esse é o choro do sono, esse é o choro da fome. Então é uma comunicação que começa a se estabelecer em função desse vínculo. E a mãe se entrega completamente a isso. E a criança começa a reagir a isso também. Então começa a dar uma risadinha, a fazer graça e vai se estabelecendo esse vínculo que é tão importante. E aqui aparece também uma mãe que precisa tolerar esse estresse, uma mãe que precisa ser segura para superar esses momentos com tranquilidade para dar segurança para o seu bebê. Então uma criança que está chorando muito por cólica, a mãe nesse momento precisa tolerar isso e conseguir acolher o seu bebê. Se nesse momento a mãe se sente muito insegura ou incapaz de cuidar desse bebê, começa a haver uma quebra do vínculo. Então, que é o apego seguro, essa mãe ser capaz de tolerar todos os desafios aí do desenvolvimento do bebê. Sem dúvida, todo um estresse ambiental afeta toda essa relação de vínculo. A mãe precisa, para a construção do vínculo, que o ambiente na sua volta esteja suportivo para ela. Né, que ela consiga se dedicar inteiramente a esse bebê. Então, um ambiente de violência, de vulnerabilidade social ou de precariedade, né, de falta de alimento, condições precárias, sem dúvida acaba gerando toda uma tensão, um estresse que traz muitas preocupações, uma mãe que se torna mais ansiosa, por vezes irritável, e acaba não conseguindo estar ali inteiramente para o seu bebê. Essa construção da rede de apoio também é importante. Então, no sentido de ter apoio para poder desenvolver a sua personalidade como mãe. Muitas vezes existe uma rede de apoio, mas é uma rede de apoio que é muito invasiva, questiona muito, coloca a mãe numa posição de insegurança. Então, uma rede de apoio é uma rede que realmente permite que a mãe exerça a sua função, que está ali quando ela tem dúvidas para poder ajudar, mas é uma construção que preserva o vínculo da mãe e do bebê. Então, qualquer alteração nesse padrão, sem dúvida, pode prejudicar esse vínculo. E é nesse momento que entra aqui os desafios, né, do pré-natal. Então, muitas vezes, essas mães não se dão conta que não estão tendo um espaço para poder desenvolver a sua maternagem,
e se precisa talvez começar a apontar isso para essa mãe, para ela poder se sentir segura, para ela poder manter os cuidados do seu filho, manter o seu núcleo familiar, ela poder também perceber muitas vezes sinais de que ela está, de fato, muito ansiosa, muito preocupada, ou que ela está mais triste, que ela está mais deprimida. Muitas vezes a mulher nem se dá conta que ela está nessa situação. E é importante a gente poder apontar isso para ela, para poder construir aí um tratamento e preservar esse vínculo de um desenvolvimento saudável. Assim, nós vemos que o cuidado com a gestante vai para além dos processos químicos. A experiência da maternidade, ela é uma jornada única, de expectativas, de transformações da mulher e de quem está com ela. Se limitar ao técnico não faria jus à magnitude da gestação. Nesse contexto, o atendimento humanizado durante o pré-natal, ele emerge como um elemento fundamental e nós convidamos uma ginecologista e obstetra, a doutora Mariana Magalhães, para refletir sobre o impacto desse modelo de cuidado, como uma prática que prioriza não só a escuta ativa, mas também a valorização da gestante como um ser protagonista desse momento. Olá, meu nome é Mariana Magalhães, eu sou gineco-obstetra. Então, do ponto de vista psicológico, hoje o que a gente pensa muito e entende como sendo uma verdade? Que as mulheres, elas precisam ser protagonistas desse momento, tanto do pré-natal quanto do parto. E a gente entende que o ser protagonista, o estar envolvida, não só essa gestante, mas também essa família que está para se formar, é algo muito impactante. Impactante não só na vida dessa mulher, mas também do recém-nascido que está para chegar. Então, a gente sabe hoje que atendimentos humanizados que fazem com que essa mulher entenda o processo tanto de crescimento desse bebê intrauterino quanto de nascimento e fazer com que ela participe desse processo é algo que faz toda a diferença, não só para essa mulher, mas também para o recém-nascido. A gente tem estudos aí que mostram que uma experiência de parto positiva vai impactar de forma muito significativa nos índices de depressão puerperal, que a gente sabe que é uma condição que acontece com muita frequência, que a gente diagnostica muito pouco, vai impactar na qualidade do vínculo mãe-bebê, e isso vai impactar diretamente no neurodesenvolvimento dessa criança. Outros dados falam também sobre o impacto da qualidade da amamentação. Então, vejam que a forma como a gente acolhe essa gestante e ensina para ela tudo isso que está acontecendo e ensina para ela o que está por vir e torna ela protagonista desse momento, faz com que ela seja mais capaz de absorver e de estar, traz aptidão para ela enfrentar os próximos passos que estão por vir. Então, um atendimento humanizado, não só no pré-natal, mas também no parto, é basicamente, para mim, isso. A gente tornar a gestante protagonista, ensinar para ela quais as etapas que ela está vivendo, aquilo que está passando, o que está por vir, trazer a família junto desse momento, né, que é muito importante, e além de educá-la, torná-la capaz de tomar decisões, né? E não só tomar decisões, mas também entender que as decisões que são tomadas estão sendo benéficas tanto para ela quanto para aquele futuro recém-nascido. Então, ao longo do pré-natal, a gente falar sobre qual o momento que o bebê começa a escutar, fazer com que a mãe converse, com que o pai converse, com que a gente tenha ali eventualmente, vamos cantar pro neném, vamos ler historinha pro neném. Às vezes as pessoas acham que isso é doideira, mas não é, né? Aquele serzinho que tá lá dentro da barriga, ele já interage com o mundo externo, então a gente precisa ter isso, né? Ter esse envolvimento e ensinar os pais que
pais, avós, enfim, que isso existe, que existe esse vínculo do bebê com o mundo do lado de fora. E também ensinar para sua família os desafios que estão por vir depois que esse bebê nasce, né? Para que a gente possa trazer luz a um conhecimento que talvez muitas delas não tenham, na verdade a maioria não tem, e que elas se sintam acolhidas também, né? Para que a gente possa, dentro do pré-natal e dentro do puerpério, abraçar essas mulheres, abraçar essas famílias, porque é um momento de mudanças muito significativa e, como eu falei inicialmente, elas precisam ser as protagonistas. A gente tá ali para suporte. Dessa forma, né? Nós conseguimos ver que o pré-natal humanizado, ele vai para além de uma diretriz técnica. Ele não é apenas um conceito abstrato. Na escuta ativa, vive a gestação em sua plenitude. A mãe se sente protagonista, né? Com os medos, com as expectativas, com as transformações que estão acontecendo. Tanto qualquer exame clínico como um procedimento médico, e para além disso, uma escuta ativa, um acolhimento, um carinho que vai para além do técnico. Isso é fundamental para uma gestação que vai desenvolver um vínculo com a mãe, com o seu bebê, um vínculo saudável. Nesse espaço, nós também trouxemos um depoimento de uma mãe que teve essa perda gestacional, que teve outras gestações, e tentamos trazer, assim, uma proximidade maior, uma esperança que, com o novo bebê que está por vir, essa mãe, ela nos convida a refletir sobre o poder do acolhimento, sobre o respeito à dor e a importância de ser vista na sua própria totalidade. Olá a todos, boa noite. Decidi trazer um relato pessoal sobre uma jornada que tem me ensinado muito sobre força e conexão. Eu já sou mãe, né, de 2 crianças lindas, que são a minha vida, assim. Só que, assim como outras mulheres, eu também tive uma perda gestacional. E essa experiência me transformou e me trouxe uma perspectiva nova para a gravidez que eu tô vivenciando agora. A perda gestacional trouxe para minha vida um luto, que é um sentimento bem difícil de lidar e de explicar. É como se meu mundo tivesse parado. Eu perdi tudo ali, né, junto. E fica o medo, o vazio, a incerteza. E depois de um tempo eu descobri que eu estava grávida, né, inclusive estou. E veio acompanhado, lógico, de muita alegria, muita felicidade, porém muita ansiedade e incerteza. Porque tu não sabe se vai conseguir chegar até o final, se não vai ter complicação, né? Se vai evoluir a tua gravidez, se não vai passar por isso de novo, porque é traumatizante, é um momento difícil, né? E foi nesse momento que eu descobri que estava grávida que eu entendi que eu precisava de um pré-natal diferente, né? Um pré-natal mais humanizado, que pudesse me explicar, pudesse me encaminhar, né, do jeito certo, para que eu não sofresse tanto, porque tudo que a gente sente passa para a criança, né, sobre o acolhimento, né, que eu não fui tratada como uma gravidez de risco só por causa da perda, mas sim como uma mulher que tem uma história, né, que perdeu uma criança, que está sofrendo o luto, que passa por essa fase difícil. E, assim, desde o começo a equipe sempre me deu espaço para falar sobre o meu medo, sobre o que eu sentia, sobre a perda que eu vivi. Eles me escutaram e isso é fundamental para que eu pudesse entender que isso não ia acontecer de novo, né? E essa parte foi fundamental para mim, porque meu emocional estava totalmente abalado, né? Impacta diretamente no desenvolvimento da criança. E ao invés de ignorar a dor, né, naturalizar e dizer que é normal e que tá tudo bem, não, eles entenderam que eu tava passando por isso e que eu precisava processar esse sentimento, né, que eu tava tendo. E eles sempre cuidaram de mim com bastante calma, paciência, tranquilidade, para me explicar tudo o que acontecia, o que era diferente, o que não era. E em vez de focar só nas preocupações médicas, a equipe me incentivou a construir uma nova história com esse bebê, passar por cima dessa fase difícil que a gente teve, né?
E isso incluiu, assim, nas consultas conversar sobre os movimentos do bebê, sobre como ele está evoluindo, sobre como os irmãos estão ansiosos esperando pela criança, como a nossa família reagiu, né? E como a nossa família tem se preparado para esse momento. E essa conexão, esse momento de fala e todos esses incentivos, com certeza me ajudaram muito. Me ensinaram a seguir em frente, porque a gente passa por isso e acha que nunca vai acabar. Todo esse acolhimento, toda essa atenção não me fez só transformar a dor que eu estava sentindo em amor, né? Como me ajudou a seguir em frente e criar boas esperanças e bons sentimentos para essa criança que está vindo ao mundo, né? Porque como a gente passa por um trauma, foi a primeira vez que eu passei por isso, foi muito difícil de lidar. E a gente, infelizmente, inicia a gestação pensando no que pode acontecer, né? Como foi tudo muito recente, fica essa dor. Assim, as entrevistas com os profissionais da saúde, com essa mãe, elas têm uma profundidade, uma experiência gestacional, né? Elas reafirmam por si só a importância do cuidado humanizado, da escuta ativa do profissional e da priorização da mãe nesse espaço. Integrar as diferentes perspectivas, os diferentes profissionais, reforça a importância do pré-natal humanizado, que não se limita pelo protocolo técnico, mas constitui por si só um espaço de cuidado integral com essa mãe. A assistência e o pré-natal humanizado representa um dos pilares fundamentais para a promoção da saúde integral da gestante e do bebê. Mas com as consultas e os exames, modelos de cuidado valorizam o acolhimento e a escuta ativa e o respeito singulares de cada mulher. Ela amplia um olhar sobre o processo gestacional, reconhecendo que cuidar do corpo também é cuidar das emoções e das relações sociais. O atendimento humanizado ajuda a reduzir a ansiedade da mulher, fortalece o vínculo entre a mãe e o bebê, promove o desenvolvimento e a saúde fetal do bebê. Cuidar das emoções é também uma forma de cuidar do biológico do bebê. Os impactos desse modelo também refletem não só apenas na saúde física do bebê, mas também na construção dos vínculos afetivos e seguros de uma maternidade mais confiante para as gestantes. Para que esse cuidado seja efetivo, é essencial fortalecer políticas públicas, capacitar profissionais, integrar as equipes multidisciplinares, investir em empatia e investir em saúde. O relato da psicóloga Marina Matos nos faz refletir muito a importância da saúde mental e emocional da gestante. A maternidade é um momento único, marcado por uma intensa e transformadora que exige um equilíbrio e um autocuidado. Como mãe também, né, mãe solo que eu passei, então eu vejo a importância, né, do cuidado, sim, a gente precisa se cuidar, o psicológico é muito importante, porque tudo que a mulher está sentindo na gestação passa tudo para a criança, né? E a mulher também, nesse momento, ela fica muito instável emocionalmente, então é muito essencial que a mulher ela tome alguns cuidados, sim, com a saúde. Algumas estratégias seriam cuidar da respiração, né, realmente parar, respirar fundo, contar até 10, né, fazer caminhadas, né. Outra estratégia também muito legal é o autocuidado mesmo, é o amor próprio. Às vezes até não passar um hidratante no corpo, né, isso aí é se cuidar, né, fazer as unhas, fazer o cabelo, se olhar no espelho, se amar, porque no momento que a mulher tá ali gerando uma criança, muitas vezes ela não vai mais se identificando com aquele corpo, né? Então quando ela vai se cuidando, passando hidratante, se olhando no espelho, se olhando com amor nesse momento, a gestação se torna muito mais leve, certo? E cuidar, né? Porque quando tu se cuida, quando cuida do teu corpo, da tua mente, automaticamente o coração também vai se cuidando junto, sabe? É tudo um conjunto, né? E você, se tá passou por algo do tipo, procura alguém, um profissional que vai cuidar de ti, te ver por inteiro, te ver como uma mulher que precisa desse cuidado, desse acompanhamento, do jeito certo, porque a gente precisa, né, desse acolhimento.